Saudações, vigia das pessoas, ele fica além da lua. Interessante, ontem um amigo meu disse que era lua de sangue e que ele saiu e viu a lua de sangue. Eu estava nesse mesmo horário aqui na rua e não notei a lua de sangue. Mas é isso. Estamos aqui na estação de Townsville, a cidade mais rica do país. Sim, eles também têm dinheiro. Estamos vendo a partida do trem. Então, vamos comentar sobre o luar enquanto o trem parte dessa para melhor, para uma estação melhor. Esse trem está indo lá para a capital. Hoje nós estamos vamos comentar Reis capítulo infinito. Sabe aquele símbolo do infinito? Se você não sabe, fique sabendo agora. É um algarismo tombado. No capítulo infinito, Salomão termina a construção do templo e faz uma grande festa de dedicação. O interessante foi que, ao terminar essa dedicação, antes de terminar, na verdade, os procedimentos da adoração, uma nuvem cobriu o templo e a glória foi tanta que o Senhor tomou aquele lugar e os sacerdotes tiveram que sair e continuar os eventos lá fora, porque a glória do Senhor tomou totalmente aquele lugar. Então, Salomão se colocou em pé na frente do altar. Veja o detalhe. Salomão estava virado de frente para o altar. Imagina que a lua lá em cima seja o altar. Então imagina que você seja Salomão. Então você está olhando para a lua. Então a lua sendo o altar, você está de frente para o altar. E você não está atrás do altar. Entendeu? Então a dica do dia é essa. Nós precisamos estar em frente ao altar. Por quê? Porque essa é a posição do sacerdote. E a palavra do vigia das pessoas diz que uma vez que o sacerdote ele fez a última intercessão, uma vez que ele ofereceu o sacrifício, e nós estamos fazendo uma comparação ao sacrifício vitalício de Jesus. Uma vez oferecido o sacrifício na cruz, a partir daí diz o escritor bíblico, nós nos tornamos sacerdote, cujo líder é o sumo sacerdote, vigia
maioria das pessoas, aquele que mora além da Lua. Muito bem. Só para mantê-lo bem informado, porque o canal Vigia das Pessoas também é informação. Enquanto esse trenzão vai para o interior, na verdade não para o interior, porque esse país não criou locomotivas continentais que pudesse singrar o país de norte a sul, de leste a oeste, por opção política. Então esse trenzão aqui vai até o extremo da metropolitana. Poderíamos repensar essa questão e baratear o transporte, porque se o nosso transporte fosse feito nos trilhos, os custos, o chamado custo Brasil, poderia ser menor. Tá bom. Voltando ao assunto, a gente divaga demais. Houve 4 templos construídos em toda a história de Israel. O primeiro, vamos chamá-lo de Templo Tenda, a Tenda Tabernáculo, o Templo de Moisés, erigido no deserto. Ó, o trenzão tá seguido aí. Trem aqui é igual biscoito, vai 1, vem 8. Depois da Tenda Tabernáculo, quase 500 anos depois, Salomão erigiu o templo que ficou conhecido como o Templo de Salomão. Esse templo teve a glória de Deus, porque Deus habitou ali na nuvem de sua glória. Aí depois, não muito tempo depois, menos de um século, esse templo foi destruído pelos babilônios. E o povo foi levado cativo para a Babilônia, inclusive o profeta Daniel. Depois desse cativeiro, o povo retornou para Israel, cumprindo a profecia bíblica que dizia que 70 anos depois o povo tornaria a sua pátria. E sendo assim, foi construído o terceiro templo, chamado Templo de Zorobabel. Aí depois, bem depois, já quase no aparecimento de Jesus, foi construído o quarto templo, conhecido como o Templo de Herodes. E a história disse que esse templo teve mais glória do que o primeiro templo, onde Deus habitou na nuvem. Por quê? Deus habitou nesse templo corporalmente. Sim, Jesus colocou os pés nesse templo. E nós sabemos que Jesus é o Pai, é o grande Jeová Jesus. É um mistério, eu não sei como, mas... até sei, mas fica difícil para a gente compreender esse mistério. Como que Jesus era o Pai, e como que Jesus era o Filho, e como que Jesus era a glória de Deus. Não sei,
Só sei que foi assim. Quando Filipe perguntou a Jesus: quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus, desdenhando dele, disse: Filipe, meu amigo, já estou convosco aqui tanto tempo. Como assim? Você diz: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, eu sou aquele que apareceu para Jacó, que mudou o nome dele para Israel. Filipe, eu sou aquele que apareceu para Gideão. Filipe, eu sou aquele que apareceu para Manoá, pai de Sansão. Filipe, eu sou Jesus. E quando Tomé viu Jesus, disse: meu Deus e meu Rei. Então, eu sei que há uma pequena divergência aí nas nossas crenças. Talvez você não acredite que Deus tenha sido incorporado em Cristo. Eu não sei se essa palavra pode ser usada, porque essa palavra é meio esquisita, ela remonta a algumas coisas que não é legal. Quando você falar de incorporação, não sei, não é legal. Mas Cristo é Deus tornado homem. Ele habitou no corpo humano. Habitou no corpo chamado Yeshua, Jesus. E ele transitou do céu para a terra por meio do corpo humano Maria. Apesar que ele não foi concebido por Maria, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele apenas habitou o corpo de Maria misteriosamente. Então, quando falamos Maria, mãe de Jesus, estamos corretos, porque ela deu à luz a um filho, Jesus. Mas quando falamos Maria, mãe de Deus, nós estamos incorrendo num grande perigo, porque Deus não tem mãe. Deus é filho sem mãe. Deus é filho sem mãe, filho sem pai. É isso. Então, tomemos cuidado com as nossas afirmações. Aliás, perdão, cavaleiro. Vão nessa vossa força. Aliás, quando falamos e afirmamos as coisas que falamos, precisamos ser humildes suficientemente para reconhecer que a gente pode estar incorrendo em erro. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Mas é isso. Nós poderemos estar errados, poderemos estar equivocados, poderemos estar enganados, equivocados, eu esqueci a outra palavra que eu ia falar. Mas uma coisa que nós não podemos estar intencionalmente tentando fazer você crer numa coisa que eu não creio. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou tentando fazer você crer naquilo que eu creio. Eu preciso que você compreenda que eu creio no que creio, porque eu sinto assim, porque a palavra de Deus, o vigia das pessoas, entrou dentro de mim. E a compreensão das palavras de Deus, ela se tornou viva em meu ser. E isso me impele a dizer o que estou dizendo. Tá bom?
Não quero afrontar o que você crê, o que você deixa de crer. Mas o importante é, existe um Deus criador, que Jó chamou de vigia das pessoas. Existe um Deus salvador, que João chamou de o Cordeiro de Deus. Existe um Deus redentor, que o próprio João chamou de leão da tribo de Judá. Que na verdade, quando João olhou, não foi João que disse, foi um dos convivas ali. Quando ele olhou para ver o leão da tribo de Judá, o que ele viu? Ele viu não um leão, mas ele viu um cordeiro. Olha, eu tenho mania de pegar isso aqui, ó. Não sei porquê, só sei que é assim. Eu não posso ver o brilho do metal que eu pego. É o vil metal. Então, João disse, esse é o cordeiro. João Batista disse, esse é o cordeiro que tira os pecados do mundo. Ó, eu vou colocar um tapete vermelho pra você aqui, tá vendo? Ó, você merece. Você merece nosso tapete vermelho. Entre, a casa é sua. Então, João Batista chamou Cristo de o Cordeiro de Deus que tira os pecados. João Evangelista disse, olhei para ver o leão da tribo de Judá, e me falaram, e quando olhei, não vi um leão, vi um cordeiro com aspecto de morto. Ah, entendeu? Esse é o cordeiro digno de abrir o livro Testamento. E quem fez o testamento? Deus. E quem pode abrir o testamento? O Cordeiro, Jesus. Eu sei que você não gosta do barulho, mas eu não consigo parar de gravar aqui nessa avenida. Eu não sei. Por favor, tenha paciência. Eu prometi que viria gravar final de semana, porque daí não tem esse ruído dos carros. Mas eu não consigo. Não posso ficar esperando uma semana para falar com vocês sobre o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima. Então, esse é o Deus Criador, Redentor, Salvador, pacificador, paciente, amoroso, que se revelou no templo de Salomão, que se revelou no templo de Moisés, que se revelou no templo de Zorobabel, porque quando Zorobabel fez o templo, foi um chororô só. Muitos dos que estavam ali tinham visto a glória do templo de Salomão. Então eles choravam, uns de tristeza, porque lembrava do antigo templo, outros de alegria, porque agora tinha um templo para adorar a Deus. Muito bem, eu já falei do primeiro templo de Moisés, a tenda tabernáculo. Já falei do segundo templo de Salomão, esse que nós estamos falando agora, que ele inaugurou. Já falamos do templo de Zorobabel, da época de Neemias.
porque foi Neemias e Esdras que construíram esse templo, que falam sobre a construção desse templo depois da volta do cativeiro de Babilônia. E agora vamos falar do último templo. Esse templo que o texto bíblico disse que a glória dele seria maior do que o primeiro. Então algumas pessoas dizem: por que será que a glória desse último templo feito por Herodes seria maior do que a primeira, do que a glória do primeiro templo de Moisés e depois o templo de Salomão? Alguns sabidinhos dizem que a maior glória foi pelo fato de o próprio Cristo, o próprio Deus Jeová, vigia das pessoas, ter se dignado a habitar nele. E Jesus pregou muito no templo. E ele pregou e ele ensinou. Veja, eu estou aqui na margem oeste da ponte que atravessa o rio Tietê. Eu estou nessa margem porque acredito que o ruído dos carros ficou mais longe. Está vendo lá na margem leste? Os carros estão passando. Estão a todo vapor. Eu venho aqui, ó. É por isso. É porque a visão do sol nascendo aqui é estonteante. Eu não posso ficar aqui até ele aparecer totalmente, porque eu tenho um horário para cumprir. A não ser o final de semana que eu posso vir aqui e ficar 1 hora aqui. Mas olha, veja a beleza do nascer do sol. Oh, perdão, cavaleiro. Então é assim, quando Salomão inaugurou a festa, inaugurou o templo, ele fez uma grande festa, ofereceu sacrifícios 1000. Se eu não lembro aqui, eram 32.000 bois. Era tanto sacrifício que não cabia dentro do templo, no pátio do templo, né? Então eles tiveram que fazer o sacrifício lá fora, no terreiro. Terreiro quintal, viu, gente? Por favor, não me entendam diferente. Quando eu era criança pequena lá no Paraná, a gente chamava de terreiro aquele lugar que circunvizinhava a casa. Ele circundava a casa. Então era terreiro. Mais à frente tinha um lugar que chamava terreirão, que era um terreiro grande, maior que o quintal. Opa! E esse quintal era chamado terreirão, porque ali a gente batia. Bom dia, cavaleiro. A gente batia o café para secar. Batia nada, virava para lá e para cá com rastelo para secagem do café. Tá vendo aqui, ó? Eu comentei ontem sobre esse rio que desemboca aqui, o rio Cotia. Ele tá vindo bem sujinho. Tá vendo? A foz dele é aqui, ó, ao pé da ponte do Alphaville. Veja que ele tá bem branquinho. Não é que tá limpinho não, viu? Esse branquinho são os sabões,
os detergentes que são dissolvidos na água ao longo de seu curso. Sim. Bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui sobre o rio, o maior curso d'água desse grande estado. E aqui nós vamos finalizar o comentário do capítulo 8, Infinito, de primeiro livro dos Reis. Agora eu vou organizar aqui para pegar a Bíblia, tá bom? Primeiro eu vou pôr a minha mochila para que ela possa amparar o celular. Ó, veja que a lâmpada acabou de desligar. Ah, você não viu que eu tava com o dedão aqui em cima, perdão. Eu vou ter que pôr ao contrário, assim, ó. Não sei se você está me vendo, mas você deve estar me vendo, porque a câmera está invertida. Então vamos aí, comentários. Comente, compartilhe, dê o seu like. Ontem que eu estava chegando em casa, tem um vizinho lá, o molequinho tem, não sei, 2, 3 anos. Dá licença, viu? Aí ele fez assim, ó: oi, tio, like pra você. E fez um like assim, ó, com o pé. É respeitosamente o que eu tô fazendo, tá? Só tô copiando como ele fez. Ele falou assim: tio, um like pra você, assim, ó. Eu achei muito bonito. Davi, abraço pra você. Davi é meu vizinho. Um menino muito lindo, maravilhoso, com a família também linda, maravilhosa. Inclusive a minha vizinha faz pães maravilhosos. Ela é nossa inscrita aqui no canal. Saudações, viu? Obrigado, porque vocês são muito yes. Eu não sei se você está vendo exatamente. Eu não sei se eu estou muito próximo, muito longe, porque a câmera está invertida, então eu não estou vendo nada. Mas você deve estar me vendo. Peguei a Bíblia Sagrada e vou finalizar o comentário de Reis, capítulo 8, o Infinito, com a oração de Salomão. Salomão faz uma oração de dedicação ao templo maravilhosa. Sempre que eu leio essa oração eu fico emocionado. Então, se você quiser acompanhar, tá aí no capítulo 8 de 1 Reis, primeiro livro de Reis. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes de Israel, dentre os filhos de Israel, diante de si, em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. Já sabemos que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes alcançaram a arca e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que haviam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregaram a ele,
estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não puderam contar nem numerar pela multidão de sacrifícios. Uau! Dentro da arca não havia nada, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese. Tem a aspas quando alguém está falando e tem o parêntese quando eu estou falando, mas é uma coisa não relacionada diretamente ao tema. É relacionado ao tema, mas não é relacionado diretamente. Então eu quero fazer aqui um parêntese para comentar a magnífica construção que o Senhor do céu, o vigia das pessoas, permitiu que se construísse aqui no Brasil. Eu uma vez ouvi sobre essa construção, que se faria um templo réplica com madeiras, pedras trazidas lá do Oriente. Eu fiquei pasmo, porque eu falei assim: bom dia, cavaleiro. Falei, ora, se Deus não permitiu a Davi construir o templo e vai permitir a esse líder construir um templo, é porque de algum modo Deus se agradou dele. Sei. E isso passou. Eu sei que eles fizeram a grande campanha, muita gente colaborou para a construção do templo. E isso passou, eu esqueci. Então, bom dia. Vocês estão bem? Vocês não assustaram? Deus abençoe. Nós estamos aqui ao vivo no canal Vigia das Pessoas. Aí eu fiquei assustado com aquilo. Vão com Deus. Aí eu fiquei impressionado, mas passou. Um belo dia, eu estou assistindo a TV, era de madrugada. Eu comecei a ver uma imagem magnífica, parecia que eu estava sonhando. Sabe quando você está assim meio dormindo, meio acordado? Aí chamou a atenção na TV aquela imagem. Gente, eu falei, nossa, olha que linda, é a maquete do templo. Eles vão construir uma coisa muito maravilhosa. Só que com o passar do tempo eu fui vendo que aquilo não era uma maquete. Aquilo não era o templo em miniatura, um projeto. Já era o templo que eles construíram e já estavam oficiando ali. É claro que figuradamente, porque eles não estavam oferecendo sacrifício, eles estavam ensinando como que era o templo da época de Salomão. Então eu quero congratular com esses irmãos. Bom dia, cavaleiro. Porque eles fizeram uma obra magnífica que a Davi foi negada. Então, se os irmãos puderam construir esse templo maravilhoso, quem sou eu para criticá-los, não é? Eu ainda não fui visitar, mas pretendo um dia, porque é a obra magnífica. Voltando aqui. Então, Salomão, perdão, gente. Salomão disse ao povo: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada.
assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé solenemente. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o vigia das pessoas, que disse foi eu, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu lhe tirei o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma para todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que me presidisse sobre o meu povo. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Amém? Então, Salomão dedicou esse grande templo à adoração de Deus. Hoje, Deus não pede que dediquemos a Ele um templo para que se concentre a adoração a Deus. Não pede. Mas Ele aceita. É por isso que hoje as igrejas, elas constroem edifícios e denominam templos, ou casa de oração, ou salão de Deus, ou como seja que seja, e elas dedicam a Deus. E Deus aceita, porque Deus, Ele aceita a nossa adoração. Ele gosta de ser adorado, reverenciado. Então, nesses meus 30 anos de vida religiosa, graças a Deus, ao vigia das pessoas, eu pude ajudar, pelo menos com uma pedra, um tijolo, na construção de vários templos, de várias casas de Deus dedicadas para a oração. Falar em oração, vamos orar ao Senhor agora. Eu vou fazer a bênção final e depois da oração eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Que o vigia das pessoas abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Salomão ora a Deus. E essa vai ser a nossa oração para encerrar o dia hoje. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente a toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos aos céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, ó vigia das pessoas, não há Deus como tu, em cima nos céus, embaixo na terra, que guardas os consertos e beneficência a teus filhos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque a tua boca disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, o Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe fizeste, dizendo:
não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o teu caminho, guarde as tuas leis, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado a ti. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, nosso Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo Salomão faz hoje diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, para este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouvi, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, o Israel espiritual, quando orarem neste lugar, ou quando orarem em qualquer lugar em nome de Jesus a ti. Porém, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa, Pai. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajurarem. Bom dia, vá com Deus. Para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e obra e julga os teus servos, condenando aos injustos, fazendo recair o seu proceder sobre a sua própria cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, Senhor, por teu pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, ó Pai, ó vigia das pessoas, e perdoa o pecado do teu povo, ó, o povo de Israel, e torna-o a levar a tua terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem, Senhor, e confessarem o teu nome, e se converterem dos teus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu, e então dos céus, e perdoa o pecado dos teus servos, perdoa o pecado do teu povo Israel, perdoa os pecados dos teus povos na terra, ó Senhor, ensinando-lhes o bom caminho, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança perpétua. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver ali, na terra das suas portas, ou houver ali alguma praga ou alguma doença, toda oração, toda súplica de qualquer homem, de todo o povo da terra de Israel, de todo habitante de toda a terra, fizer, conhecendo cada um a chaga de seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, perdoa, Pai, e faze, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires no seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os seus filhos, só tu conheces o coração de todos os homens, para que te temam todos os dias de viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve, Senhor, o estrangeiro que não for do teu povo, Israel, porém
Ouve aqueles que vierem das terras remotas. Ouve aqueles que não moraram aqui, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vieram orar esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra, inclusive o Brasil, Senhor, conheçam o teu nome, para que te temam como o teu povo de Israel te teme, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado hoje. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviar e orarem ao Senhor para a banda desta cidade, que tu elegeste e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem nenhum que não peque, Senhor, somos todos pecadores. E tu indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, para que os cativarem e os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tomarem em si e se converterem, quando eles tornarem em si e se converterem, e na terra do teu cativeiro te suplicarem, quando eles estiverem em Babilônia dizendo, pecamos e perversamente obramos e cometemos iniquidades contra ti, Senhor, quando eles se converterem a ti, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todo na terra de teus inimigos, que os levaram em cativeiro, e quando eles orarem a ti para a banda da terra que desse aos teus pais, para essa cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo, a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, do teu povo que está sobre a terra, a fim de que os ouça e nunca clamarem a ti. Pois tu, para a herança, os elegeste de todos os povos da terra, como os tem dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes a nossos pais do Egito, da terra da escravidão, quando o Senhor nos tirasse de Babilônia, quando o Senhor nos tirasse de... Amém. Amém, Senhor. Você deve estar me vendo, mas eu não estou te vendo. Mas agora eu vou te virar para onde? Para onde? Para o leste do sol nascente. Eu prometi que ia ficar quietinho. Ué, não estou vendo ninguém, por quê? Desculpa.
Ó, nós estávamos gravando aqui no lado leste, no lado oeste da ponte. Então começou o sol nascer. Aí eu queria mostrar para vocês, mas não estou conseguindo foco. Tá vendo, ó? O sol já nasceu lá, está brilhante. Eu queria que você visse, mas não está dando para ver, ó. Eu sei que você talvez esteja vendo, mas eu não estou vendo. Como eu prometi, vou ficar em silêncio. Silêncio, silêncio. A casa de Deus é a terra inteira, onde um homem ou dois reunido invocar o teu nome, ó Senhor Jesus, receba a nossa oração, receba a nossa adoração. Amém.